Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos iniciar um novo conteúdo chamado de colocação pronominal. Vamos saber como utilizá-los, esses pronomes, como eles funcionam dentro da nossa língua portuguesa. O que seria essa colocação pronominal? A colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos, átomos, ocupam na frase em relação ao verbo a que se refere. Nós sabemos que em uma oração, em uma frase, nós teremos verbo, nós teremos outras palavras gramaticais. Porém, esta palavrinha que se chama colocação pronominal é um pronome oblíquo que ele vem acompanhado do verbo, no início, no final ou no meio. Nós veremos isso. Então, é importante se atentar para os pronomes oblíquos que existem na língua portuguesa, que são eles: mi, ti, si, ó, os, a, as, li, lis, nós e vós, certo? O pronome oblíquo átomo, ele pode assumir 3 posições na oração em relação ao verbo, como eu já citei. Na primeira opção, proclise, o pronome vem antes do verbo, ou seja, anteriormente ao verbo, está vindo antes do verbo na oração. A enclise, o pronome vem depois do verbo, somente depois dele, nunca antes. Se vier antes, já vai ser a proclise. E mesoclise, que é um caso raro, mas que existe. Existe na nossa língua portuguesa, nós só não usamos muito ele diariamente, nós usamos mais a proclise e a enclise. A mesoclise é quando o pronome vem lá no meio do verbo. Proclise, vamos analisar detalhadamente. O pronome surge anterior ao verbo, ou seja, antes do verbo. Temos o exemplo: não me faça perder sua confiança. Aonde é que eu tenho a minha proclise, né? Primeiro eu procuro o verbo. Quem é o verbo? Eu tenho faça, né? Eu faço, faz e etc. Então, conjugo o verbo para saber. Eu tenho me. O me é um pronome oblíquo. Sim, ele está vindo anteriormente ao verbo. Se ele está vindo anteriormente ao verbo, é chamado de proclise. Enclise é quando o pronome ele surge após o verbo, ou seja, posterior ao verbo. Exemplo: alistou-se no exército para realizar um sonho. Temos o verbo alistou-se e juntamente dele vem este pronome oblíquo que é chamado de enclise, o se. Está vindo até com este tracinho aí, que no caso é um hífen. É importante informar que a enclise não ocorre no início da frase, na linguagem formal. Portanto, os pronomes pessoais oblíquos átomos não iniciam orações. Prestem muita atenção neste caso. Exemplo: me falaram que estou bem. Eu nunca devo iniciar essa frase de acordo com a norma CODES, ou seja, de acordo com a língua padrão. O correto seria: falaram-me que estou muito bem. Seria o correto, certo? Mesoclise, o pronome surge no meio do verbo. Este é um dos casos, como eu disse, mais raros, né? Mas nós temos na língua portuguesa. Abracei-lhe-a agora, mas estou molhado. Outro exemplo: desenhar-te-ei nos meus sonhos. Geralmente nós não utilizamos muito a mesoclise, mas é uma ocasião que nós devemos aprender, uma ocasião que existe na língua portuguesa. Exemplos. Novamente, a enclise, né? Me dá a grana. Me dá a grana. Quem seria a minha enclise, né? O meu pronome oblíquo? O me, porque está vindo anteriormente do verbo dar. Quem dá algo a alguém. Então, o me aí é o meu pronome, que seria a enclise. Um exemplo de proclise, né? Que é a primeira questão da opção, que vem anteriormente ao verbo. Meu desejo não se realizou. O que você esperava por uma moedinha? Nós temos aqui uma proclise, que é o se, né? No primeiro quadril, na primeira oração, se tem meu desejo não se realizou. Então, o se está vindo anteriormente de um verbo, que é o verbo
realizou. Então, se está vindo antes, é chamado de proclise. Então, nós temos 3 opções, retomando a ideia. A proclise, quando o pronome oblíquo vem anteriormente ao verbo antes. Enclise, quando ele vem depois do verbo. E mesoclise, quando vem no meio do verbo, que é uma ocasião rara, mas que existe na língua portuguesa. Temos aqui outro exemplo de enclise, quando vem após o verbo, né? Queria ver o doutor, pois não. Sente-se e espere um pouco. Prefiro não me sentar. Nessa ocasião, nós já observamos, né, nessa terceira oraçãozinha aqui, um hífen que está vindo com sim. Mas que tipo de pronome é esse? Assim, que é um pronome oblíquo porque está vindo com o verbo sente. Então, sente-se. Se está vindo após o verbo, é chamado de enclise. Exatamente enclise, porque está vindo posteriormente ao verbo. Porém, nós não temos só esse. Vejamos aqui nesta última oração aqui. Prefiro não me sentar. O me está vindo antes do verbo sentar. Então, o me, ele é um pronome oblíquo que se chama proclise. Então, para você determinar qual tipo de pronome, você vai ter que saber quais são todos os pronomes oblíquos e analisar o verbo na oração. Então, como eu dizia, você terá que aprender esses pronomes oblíquos, átomos, me, ti, si, o, os, a, ais, li, lis, nós e vós. É necessário saber para analisar todos os verbos que se tem em uma oração. No caso, para identificar se há uma colocação pronominal, certo? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Nós teremos uma atividade complementar, vocês irão copiar, responder no caderno e me enviar no Google Sala de Aula, certo? Até a próxima aula!